podem se sentar. Irmãos, temos conversado então sobre esse tema da revitalização dos relacionamentos, o quanto isso é importante para todos nós como cristãos, como igreja, e nós já conversamos de alguns problemas que são resolvidos pela palavra quando se trata dos relacionamentos. Inclusive, semana passada falamos sobre o perdão e a reconciliação que nós conseguimos por meio de Jesus e precisamos viver uns com os outros também. Mas existe um detalhe muito importante que nós muitas vezes deixamos de lado, que nós usamos em outros momentos, que é a prática da oração. E o que nós precisamos pensar então, que vamos ver esta noite, é quanto a oração então está presente na revitalização dos nossos relacionamentos. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor para pensar sobre isso. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 7, que diz o seguinte, palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Alguém pode continuar para nós, por favor? Isso. É aí? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, nós estamos e pedimos ao Senhor que nos dê a compreensão. Peço ao Senhor pela ação do Teu Espírito Santo sobre nós neste momento, iluminando as nossas mentes, para compreendermos a Tua palavra com toda a clareza, com profundidade, para sairmos da Tua casa nesta noite transformados pela verdade, pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós vemos então a carta de Paulo a Timóteo, que é uma orientação a um jovem que estava iniciando então os seus trabalhos na igreja de Éfeso, e como o apóstolo Paulo então traz a ele algumas orientações. E no capítulo 2, ele vai trazer algumas orientações referentes ao culto, à postura das pessoas e também com relação à oração, de princípios que nós vamos então aplicar dentro da questão também dos relacionamentos. E por isso nós vamos responder esta importante pergunta na nossa vida diária, né? Qual tem sido a importância da oração na restauração dos nossos relacionamentos? Veja então que o texto começa com o apóstolo Paulo, ele está então trazendo esta orientação para Timóteo, onde a oração ela deve ser a sua prioridade. Existem várias direções, várias ações que Paulo está falando para Timóteo ter na igreja de Éfeso, onde ele então vai corrigir a postura daquelas pessoas, se defender contra os falsos mestres que lá se levantam, mas ele começa então o texto dizendo: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Então ele está levando aqui Timóteo a entender que as ações
subsequentes, as outras ações, aquilo que ele vai fazer, são importantes? São importantes e necessárias. Porém, antes de tudo, e aqui a palavra é a primazia, é a prioridade que ele deve ter então nas suas ações, ele deve colocar as orações. Ele deve se colocar diante do Senhor. E essa é uma postura que os próprios apóstolos eles já tinham entendido que deveriam fazer em todos os momentos, em todas as áreas de suas vidas. Colocar a vida de oração como prioridade. Alguém pode ler para nós Atos capítulo 6, versículo 4. Isso, então vejam só, aqui é o momento onde eles vão escolher outros homens para servir às viúvas, servir aos órfãos, pois os apóstolos estavam deixando o ministério ao qual o Senhor havia os chamado, para que eles então atendessem a essas pessoas. E aqui nesse momento eles então reconhecem a importância de priorizar a vida de oração. Eles então falam, nós consagraremos a nossa vida, a oração e ao ministério da palavra. Quando nós pensamos então no nosso relacionamento com Deus e no cotidiano que nós vivemos, tão corrido, com tantas urgências, com tantas necessidades, e quando nós falamos de relacionamentos, a maneira como nós queremos então resolver, solucionar os problemas dos nossos relacionamentos, muitas vezes é só no diálogo. E este é mesmo um meio importante. Mateus 18, o Senhor Jesus, então instrui para que estejamos com os irmãos, falemos com eles, para entender o que está acontecendo com as pessoas, para poder ajudá-las, né? Então o diálogo vai ser importante, falamos aqui de dar suporte, de perdoar, de estar uns com os outros na hora de nós acolhermos eles. Então vamos ter sim que falar, vamos ter que estar com as pessoas. Mas a prioridade nossa deve ser, antes de tudo isso, também a nossa vida de oração. O que nós muitas vezes esquecemos ou negligenciamos. Queremos que os relacionamentos sejam restaurados, queremos que a comunhão seja restaurada, mas a oração acaba sendo descartada, a oração acaba ficando de lado. E a igreja precisa voltar a esta prioridade, de clamar ao Senhor pelas vidas, pelas pessoas, pelas situações, para que Deus venha então abençoar e venha fazer a sua vontade. Veja então que Paulo fala aqui sobre 4 tipos de orações, né? Desse momento onde nós nos colocamos diante de Deus. Ele fala sobre as súplicas, fala sobre orações, há um termo específico aqui, fala sobre intercessões e fala então sobre ações de graças. Quando Paulo está falando então sobre súplica, ele está nos levando a entender que existem necessidades, né? Existem situações em que nós precisamos de algo e nós voltamos a Deus para clamar diante das necessidades quando nós entendemos que não somos autossuficientes, que nós não somos bons sozinhos, que nós não conseguimos tudo sozinhos. E aí então nós usamos as súplicas, diversos assuntos, diversas situações, onde nós então mostramos a nossa dependência ao Senhor. Orações, aqui a expressão que ele está usando que está sendo traduzida por orações, é a mesma palavra que é usada em outros momentos para falar sobre adoração. Então ele está falando aqui de uma oração diferente daquela, então, que é feita como necessidades gerais. Ele está falando de algo que deve ser feito exclusivamente para Deus. De que forma? A súplica você ainda pode direcionar com relação a outras pessoas. Quando ele está falando do termo oração, o mesmo usado para adoração, ele fala de orações que devem ser feitas específicas e direcionadas a Deus. Porque existem coisas que somente o Senhor pode satisfazer, como o perdão que nós precisamos. Carecemos do perdão e somente Deus pode nos
conceder. Portanto, as nossas orações, nessa palavra, né, que ele está usando, direcionadas apenas ao Senhor. Quando vamos clamar sobre a vida de alguém que não crê em Cristo e carece então de regeneração, carece de fé, só o Senhor pode trazer isso. Só o Senhor pode dar a salvação a alguém. Então você vê aí duas coisas diferentes, né? Apesar de englobarem a mesma postura, né, de dependência, ou questões diferentes. Intercessões, aí são as súplicas já bem específicas, né? Maneira de nós clamarmos ao Senhor pelas necessidades, mas em favor de alguém, né? Em favor de pessoas que estão precisando em algumas circunstâncias. E ações de graças, né? O quarto tipo que Paulo vem colocar aqui para nós é o momento de gratidão. Então veja, são 4 coisas diferentes, né? Ou seja, as orações são variadas, né? Mas eu acho interessante, e aqui eu destaco pelo tema que nós estamos trabalhando, que Paulo está falando então que antes de qualquer coisa, nós precisamos priorizar as nossas orações pelas pessoas. Sejam momentos de gratidão que nós temos, de intercessão, nós temos aí de clamor ao Senhor, ou seja, priorizar. Nós caminhamos, buscamos tantos outros meios para resolver os problemas e acabamos negligenciando a vida de oração quando nós pensamos na construção de relacionamentos, na comunhão, na restauração da comunhão da igreja. Nós deixamos de lado, então, esta prática tão importante. Paulo continua dizendo, então, que esta prioridade, ela não deve ser feita por alguns apenas, ou para alguns, né? Ele vem dizer, então, que ela deve ser feita em favor de todos os homens. Algumas pessoas, ao lerem esta expressão, podem, então, entender que Paulo está orientando Timóteo a orar por cada uma das pessoas que estavam ali na cidade de Éfeso. E se você aplicar isso a nós, né, você vai olhar então a nossa cidade, você vai entender que você precisa orar por cada uma das pessoas. Mas o termo ali não significa exatamente indivíduos, mas ele está dizendo então que nós devemos orar em favor de todos os tipos de pessoas, de todos os grupos de pessoas que possam existir. Existem etnias diferentes, devemos orar por todas essas pessoas, né? Ou seja, ele está falando aqui que nós precisamos orar de forma geral. Não há um limite. Não, vamos orar apenas por este grupo, orar apenas pelos próximos, orar apenas pela família. Não, você amplia isso. Você pode orar pelos seus familiares, você vai clamar por aqueles que são seus vizinhos, você vai clamar até mesmo por aqueles que são inimigos. Tipos de pessoas diferentes. Devemos usar então a oração como prioridade para ver a ação do Senhor sobre a vida de todas essas pessoas, esses tipos de pessoas, esses grupos aos quais o Senhor tem nos permitido conhecer, né, tomar conhecimento até de situações, né, porque nós temos aí todos os homens em todos os lugares, né? Aqueles também que são reis, né? Aqui ele está falando então daqueles que têm autoridade, né? Alguns na história, como nós já estudamos aqui, não foram tementes a Deus, como nós conhecemos, né? Notícias de autoridades que não temem a Deus. E ele está dizendo então que precisamos orar também por esses. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vem nos lembrar que as autoridades, todas elas, são constituídas por Deus. Apesar de eles viverem em desobediência ao Senhor, Deus permite que eles cheguem àquela circunstância. Então veja, nós precisamos orar por estas pessoas, né? Onde elas estiverem, porque nós sabemos que a oração pode alcançar essas pessoas, pode atingir a vida dessas pessoas, né? Isso vai trazer uma consequência, né? Vai trazer um resultado, como o próprio texto vem então nos mostrar, né? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. O apóstolo Paulo nos lembra então que a prática de orar, de interceder, de clamar, deve estar como prioridade, porque
ela vai gerar uma vida diferente. Quando ele está tratando aqui então de vida tranquila e mansa, ele está nos mostrando então que existem situações que nos incomodam, né? Externamente, coisas que podem acontecer, que podem tirar a nossa paz, e que muitas vezes de forma interna, nós conosco, existem situações que nós não estamos tranquilos, não estamos em paz, né? Não precisa às vezes alguém fazer algo, ou a circunstância, o lugar, fazer aquilo para que nós fiquemos então incomodados. Mas ele está dizendo que existem esses momentos. E a oração vai mudar isso. A oração vai transformar isso em momentos tranquilos, não pela circunstância, mas pela maneira que nós estamos internamente. Porque como nós falamos no começo, a prática da súplica é o reconhecimento de que eu dependo de Deus. De que o Senhor então me ajuda naquilo que eu sei que sou incapaz de fazer, que eu não sou autossuficiente, né? Que eu não sou bom sozinho, eu não consigo sozinho. Preciso então do Senhor. Priorizar então a oração vai trazer esta vida diferente, esta mudança, né, na maneira como nós vamos ver inclusive as circunstâncias, mas também a nossa vida em comunidade, porque ele vai falar sobre piedade e respeito. A vida de oração vai produzir então não só uma vida tranquila e mansa, né, e aqui é a oração por todos aqueles a quem você quiser interceder, porque ela vai chegar em todos os lugares. Ela vai então trazer esta piedade, né? E piedade é uma postura de honra a Deus, de respeito ao Senhor, de temor a Deus. Então o Senhor vai agir através das orações para então trazer harmonia aos ambientes, promovendo então esta piedade, este temor, esta honra a Ele. Por isso o respeito logo em seguida, né? Porque isso vai ser mútuo, vai ser uns para com os outros, vai então levar para que as pessoas consigam viver de uma forma melhor, né? Mais respeitosa. Isso nós vemos como exemplo na carta de Paulo aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo fala sobre aquelas mulheres que estavam na igreja de Filipos e elas não estavam num bom relacionamento. Abra comigo, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo 2 ao versículo de número 6. Alguém pode ler para nós, por favor? Do 2 ao 6, por favor. Vejam só, então ele está aqui orientando aquelas pessoas para que elas mudem de postura, para que elas vivam em unidade, para que elas pensem da mesma maneira, e ele sugere então que essas pessoas mudem as posturas delas, trazendo nessa postura a oração, a vida de dependência, a mudança então na maneira como elas oram ao Senhor, né? Ele instrui ali conforme os termos que elas possam viver diante de Deus. Veja então, a prática da oração, ela vai nos fazer olhar para o Senhor, vai nos fazer viver de uma forma diferente, vai nos fazer então buscar uma harmonia. Então veja que interessante que Paulo está falando aqui sobre a forma como aquela igreja de Éfeso deveria se comportar para cultuar ao Senhor, para honrar a Deus. Mas antes de qualquer coisa, ele fala, corrijam então a vida de oração de vocês. A vida de oração, ela vai trazer
mudanças, né? Ela deve ser então a prioridade. Alguém lê para nós também o texto de Atos capítulo 12, versículo 5, por favor. Isso, aí como um exemplo daquilo que estava acontecendo na igreja primitiva, no instante então que Pedro está preso, e o Senhor está abençoando a vida dele, porque a igreja estava orando por ele, estava intercedendo por ele, trazendo então essa tranquilidade, trazendo então, apesar de circunstâncias difíceis, trazendo a ele uma paz, que só alcançamos através, então, desta confiança no Senhor. E aquilo, então, que a igreja estava fazendo naquele momento, pedindo que o Senhor concedesse a Pedro, né? Ao ponto que ele estava dormindo naquele momento, ele estava correndo o risco de perder a sua vida, né? Então, isto é aceitável, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Ou seja, a igreja em oração, a igreja em dependência do Senhor. O Senhor então se agrada quando o seu povo também busca nos relacionamentos, antes de tudo, a oração, o clamor, o pedido que o Senhor oriente, para que o Senhor dê sabedoria, para que o Senhor quebrante os corações, para que o Senhor esteja fortalecendo aqueles que já possuem fé, que o Senhor esteja, portanto, abrindo os olhos, para que possam então restaurar a vida juntos, né? Os relacionamentos. E aí na continuação do texto é interessante que ele vai falar então agora do versículo 4 até o versículo de número 7, ele vem falar então na continuação da frase: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja então que Paulo está instruindo Timóteo a orar por todas as pessoas. E dentre essas pessoas, como nós mencionamos aqui, você coloca então aqueles que já possuem fé. Você coloca aqueles que creem, para que vivam em harmonia, vivam de forma piedosa, vivam de forma respeitosa, para que eles possam então servir ao Senhor nos relacionamentos também, né? Mas aqui nós vemos então um outro ponto de vista que a oração pode alcançar. Porque nós devemos orar então por todas as pessoas, como ele vem dizer no versículo de número 1, né? Final do versículo de número 1, favor de todos os homens. Então não é somente a igreja, não devemos orar apenas por aqueles que nós temos afinidades, nós devemos orar por aqueles que não creem. Nós temos relacionamentos com pessoas, e aqui eu digo, sejam familiares, sejam pessoas que moram na nossa rua, que não conhecem ainda a Cristo Jesus. E são pessoas que precisam entender o que o Senhor então tem para as suas vidas, a transformação que Ele pode trazer. E a oração é um dos meios pelos quais nós podemos colher esses frutos. Às vezes você está tentando evangelizar alguém, um relacionamento, conversando com essa pessoa, você se afasta dessa pessoa porque você pregou o evangelho, ela não aceitou, você quer voltar a falar. É oração, clamor a Deus, Deus vai gerar a circunstância, Deus vai promover aquilo que é preciso para que você possa anunciar o evangelho, se esta for a sua vontade. Mas o texto diz então que é desejo, né, do Senhor, o Salvador, como ele diz no versículo de número 3, que todos os homens sejam salvos. E aqui é preciso também nós entendermos o que é que Paulo está dizendo, para que você não caia no mesmo erro que nós falamos do início do versículo de número 1 do capítulo 2, né? Ele falava já que devíamos orar por todos os homens, e ele não estava falando aqui de indivíduos, não estava falando que você tem agora que orar por cada uma das pessoas. Da mesma forma, Paulo não está dizendo aqui nesse momento que é desejo do Senhor que todas as pessoas, de uma forma geral, elas sejam salvas.
para nós não cairmos no erro de entender que salvação é para todos. Paulo está dizendo aqui que é aceitável diante de Deus a postura de oração, porque ele deseja que os homens sejam salvos. Grupos, tipos, de vários tipos, ele está falando aqui. Todos os tipos, de todas as etnias, de todos os lugares, ele não está falando de todas as pessoas que existem. Ele está falando apenas de grupos de pessoas que então serão salvas. A palavra do Senhor ela é muito clara sobre isto, quando ela diz então que a morte de Cristo Jesus, ela não foi por todos, mas sim pelos eleitos apenas. Então esse texto está dizendo exatamente isso, que existem aqueles aos quais o Senhor quer salvar, que Ele está agindo, está transformando, está concedendo ainda fé, está concedendo ainda vida para que eles se convertam e eles se rendam a Cristo Jesus. Mas vejam só que isso só vai acontecer quando eles tiverem o pleno conhecimento da verdade, que é a vontade do Senhor, que estes homens, estes grupos, eles então alcancem. Nós vemos aqui que a salvação não depende dos homens, apesar deles precisarem conhecer a verdade, porque isso só vai ser possível por meio da ação do Espírito do Senhor, concedendo vida, concedendo fé e dando entendimento para que as pessoas possam crer no Senhor através de sua palavra. E isso acontece quando nós clamamos por elas. Pedimos a Deus que dê a elas sabedoria, que dê a elas a fé, que dê a elas, portanto, a possibilidade de servir a Ele, de viver com Ele. Não serão todas que nós vamos clamar que o Senhor vai transformar, porque nós não conhecemos quem são os eleitos de Deus. Mas nós sabemos que o Senhor está agindo através da oração da sua igreja, do seu povo que se levanta para clamar pelos perdidos, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, para que eles então se convertam e para que eles se tornem parte do povo do Senhor. Sabemos que muitos são incrédulos, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, onde ele lembra quantos são aqueles que, apesar de poderem conhecer a existência de um Deus poderoso pela criação, rejeitam a verdade de Deus. Como também em Romanos 3, que ele nos lembra que todos são pecadores, carecem da glória de Deus, não buscam a Deus. Então é através da nossa oração que nós vamos restaurar relacionamentos e levar outras pessoas também ao Senhor. Precisamos clamar por elas, para que o Senhor nos dê oportunidade para falar do Evangelho. Que o Senhor abra os corações para que elas possam, então, acolher esta palavra, como aconteceu no caso de Lídia, e elas possam se converter. Deve ser, então, prioridade colocar a nossa vida de oração à frente de qualquer ação, de qualquer postura que nós vamos ter. Por quê? Ele está nos lembrando, então, na continuação do texto. Existe um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Apesar de diferentes posturas dos diferentes grupos, como você tinha no Novo Testamento, inclusive nas igrejas, a mistura dos judeus que se converteram a Cristo, dos gentios que se converteram a Cristo, ele está lembrando aqui, apesar das diferentes etnias, dos grupos religiosos que vocês faziam parte, nós temos um só Deus. E todas as pessoas, se elas forem servir ao Senhor, será o mesmo Deus. Isso traz para nós, então, essa ideia de unidade, ao qual nós clamamos que as pessoas venham conosco, servir ao mesmo Deus, o único e verdadeiro Deus que existe. Não só isso, Paulo vem nos lembrar que há um só mediador, Deus e os homens. Por que isso é importante? Porque nós temos diversas religiões que creem não só em vários deuses, como creem em outros mediadores.
E a palavra do Senhor ela é muito clara ao nos lembrar que existe apenas um que pode religar, mediar este relacionamento entre Deus e o pecador que foi então desfeito, está corrompido por causa do pecado. É Cristo Jesus, que pode então nos ligar novamente, como diz Paulo em Romanos capítulo 5. Se existia ira entre Deus e os homens, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5 ele diz que agora por meio de Jesus a paz com Deus, no relacionamento com Deus, então ele é restaurado. Por quê? Por causa de Jesus, por causa da mediação de Jesus, por causa daquilo que ele fez então na cruz, né? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Vejam só que interessante, então, como o texto está nos lembrando aqui, que Jesus Cristo morreu para trazer o resgate, né? Então nós precisamos clamar pelas pessoas para que elas possam crer neste Cristo que morreu e pagou um preço suficiente para alcançar a todos. O sacrifício de Cristo, portanto, é suficiente para todas as pessoas serem salvas, mas ele é eficiente apenas na vida daqueles que creem. A palavra do Senhor, então, ela nos lembra que o Senhor agiu através de Cristo Jesus para trazer resgate aos eleitos, pois estes vão receber a vida, receber a fé, para poder crer no Senhor e abandonar a vida de incredulidade que eles estavam vivendo antes. Então nós precisamos lembrar que a oração, ela produz transformação. Quando nós olhamos para a vida daqueles que não creem em Cristo Jesus, e nós vivemos com eles, nós precisamos clamar por essas pessoas. E crer no poder de Deus para transformar, para trazer essas pessoas à vida espiritual, concedendo a elas o privilégio de poder então ser parte da igreja, ser parte do povo do Senhor que está em serviço neste mundo, né? Ele vem então nos lembrar, né, sobre resumindo, este assunto ao qual ele começa aí no versículo de número 3, ele vem dizer então, isso nós precisamos falar, pregar em todos os tempos, para que as pessoas então possam ouvir sobre a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ele mesmo, Paulo, foi designado para falar, para levar as pessoas a entender sobre esta realidade. Meus irmãos, nós vemos que a prioridade em nossas vidas, ela deve estar então em viver a independência do Senhor. Nós vamos então buscar uma vida de piedade, vamos mudar as nossas posturas, a maneira como nós falamos com as pessoas, a maneira como nós acolhemos as pessoas, a maneira como nós olhamos para aqueles que erram ao perdoar essas pessoas. Mas antes de tudo, nós precisamos colocar a nossa vida de oração em ordem. Clamar ao Senhor. Clamar a Deus não somente por aqueles que creem, com os quais nós nos relacionamos, para que Deus os abençoe, para que o Espírito Santo traga a eles a memória daquilo que eles sabem da verdade, para que eles mudem as suas posturas pelo arrependimento, mas também por aqueles que não creem ainda, por aqueles que não estão com o Senhor, porque a oração, as nossas orações, as nossas intercessões, elas vão ao alcance de todo lugar. Então nós temos relacionamentos com pessoas que não creem em Cristo e precisamos colocar elas diante do Senhor. Deus vai abençoar essas vidas através da oração da igreja, que está pregando o Evangelho e que está clamando a todo tempo para que Deus converta esses corações. Nós não podemos esquecer, portanto, desta prioridade que produz a transformação de vidas. E assim, irmãos, devemos cultivar os momentos de oração pelo prazer de estar diante do nosso Deus e pelo privilégio que nós recebemos por meio de Cristo Jesus.
Uma postura completamente diferente daquela que os fariseus tinham quando nós vemos o Novo Testamento sendo criticado. Eles se levantavam não pelo prazer e privilégio de poder falar com Deus, mas se levantavam para serem vistos, para então o ego deles, pois eles então queriam que os outros vissem o quão bom eles eram, quão bons religiosos eles eram ao cumprir os preceitos, ao falar com o Senhor. Devemos cultivar esses momentos, porque nós temos um privilégio de falar com o nosso Senhor e podemos assim então falar diretamente, clamando a Ele como o nosso Pai, né? Então, jamais esquecer que a oração é o meio pelo qual o Senhor age, é o meio pelo qual o Senhor trabalha nas vidas, é o meio pelo qual o Senhor converte os corações quando a pregação está sendo então anunciada. O Senhor usa a igreja por meio da oração para fazer a sua vontade. Nós não podemos descartar este meio de graça que nos fortalece e que também é o meio pelo qual o Senhor está agindo neste mundo. Quando você olha então para as suas ações com relação às vidas que você conhece, aos relacionamentos que você tem construído, quanto tempo você pode dedicar em oração para que estas pessoas possam ser abençoadas pelo Senhor através da sua intercessão, para que esses relacionamentos possam ser restaurados? Muitas vezes nós voltamos a Deus em oração para falar apenas das nossas petições, das nossas súplicas, das nossas prioridades particulares. E queremos que todo o restante aconteça. Nós precisamos clamar a Deus, confiar ao Senhor as nossas necessidades, mas também as circunstâncias, tudo aquilo que nós vivemos, porque somente o Senhor poderá então transformar. Somente o Senhor pode curar, somente o Senhor pode agir para restaurar a vida e os relacionamentos. Eu desejo que o Senhor então nos abençoe e nos permita a cada dia mais ter relacionamentos saudáveis, que agradem a Ele, que honrem a Ele a cada instante das nossas vidas. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre o que foi dito para nós encerrarmos?